Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a minha receitinha do pão de ló, que vocês me pediram tanto no vídeo anterior, então agora chegou a hora da gente fazer essa receita. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui qual vai ser a forma que eu vou utilizar. Hoje eu vou utilizar essa forma de 20 centímetros, tá? Eu já coloquei aqui um papel manteiga no fundo, é muito importante você forrar o fundo da forma com papel manteiga, para você conseguir retirar o seu bolo aí sem dificuldade, tá? Mas hoje eu vou estar utilizando essa forma de 20 centímetros, mas vocês também podem fazer numa forma de 15 centímetros. Nessa forminha você vai ter um bolo menorzinho, porém mais alto. E aqui eu vou ter um bolo um pouco maior e um pouco mais baixo, mas dá para vocês fazerem aí em uma das duas formas que vai dar certinho. Mas hoje eu vou estar fazendo na de 20 centímetros, tá bom? E como eu falei com vocês no vídeo anterior, esse pão de ló só leva 3 ingredientes. Vou mostrar para vocês como é fácil fazer e não tem erro. Você só vai precisar de uma batedeira, porque nós vamos precisar agregar bastante ar nessa massa. Então, a batedeira nessa hora facilita muito a nossa vida. Vamos lá, eu vou colocar aqui no bol da minha batedeira 5 ovos. Os meus ovos estão em temperatura ambiente e também, gente, dê preferência para ovos mais graúdos e novos. Por que ovos graúdos? Porque quanto maior o ovo, mais ar, mais volume a gente vai dar aqui para o nosso pão de ló. E quanto mais novinhos estiverem aí os seus ovos, menos cheiro residual de ovo você terá no seu pão de ló. Aqui esse processo eu gosto de fazer tudo junto, misturando clara e gemas, justamente para poder bater a gema o tempo suficiente para não ficar com cheiro de ovo. Então você pode misturar os dois, claras e gemas, e bater tudo no mesmo tempo, tá bom? Agora aqui eu vou acrescentar 130 gramas de açúcar refinado. Eu acho interessante trabalhar com açúcar refinado, porque assim traz mais leveza aqui para nossa massa, tá? Agora, gente, a princípio é somente isso. Vamos aqui deixar essa mistura de ovos e açúcar batendo por no mínimo 10 minutos. É mínimo, tá, gente? Vocês podem deixar aí 13, 14, 15 minutos, o tempo que for suficiente, até você perceber que chegou aqui, que deu bastante volume e chegou no ponto certo, que é o ponto onde você consegue escrever com a sua mistura. Eu vou mostrar pra vocês qual é esse ponto. Mas agora, sem pressa, deixa batendo aí 10 a 15 minutos tranquilamente e eu volto com o resultado pra vocês. Prontinho, gente, esse aqui é o ponto que vocês vão deixar aí os ovos com açúcar de vocês, tá? Percebam como que fica bem volumoso, tem bastante ar nessa massa e é isso que vai fazer com que o nosso pão de ló cresça sem utilizar fermento, tá? Essa massa aqui não precisa de fermento. Inclusive, você vai utilizar aí 130 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Agora eu vou acrescentar aqui essa farinha de trigo em 2 etapas. Eu vou peneirar essa farinha, gente, para garantir que não tenha nada aqui na farinha, né? E para ficar mais leve para misturar. Isso faz diferença. Nesse momento, já deixei o meu forno pré-aquecendo ali, 180 graus, tá bom? E a parte de misturar, gente, é uma parte muito delicada, olha. Vocês vão precisar agregar toda essa farinha aqui nessa mistura, sem perder muito volume. Acaba que perde um pouco do volume sim, tá? Não tem jeito. A gente precisa deixar ar aqui nessa massa, mas a gente também precisa dar estabilidade para o nosso pão de ló. Porque senão, se você colocar somente ar lá dentro do forno, na sua forma, quando retirar do forno, tende a murchar, como se fosse um soufflé. Então, tem que agregar a farinha com cuidado, com leveza, mas a farinha precisa dar estabilidade aqui para nossa massa, tá? Então, a quantidade de farinha também é importante. Agora, olha, só misturar de baixo para cima, até que você não veja mais nenhum grumo de farinha de trigo. Então, misturou bem, já agregou toda a farinha aí, pode parar de misturar. Prontinho, gente, depois de misturar bem, retirar aí, né, dissolver toda a farinha de trigo, é só colocar a massa na forma e levar para assar. Tempo de forno, gente, isso vai variar muito, vocês precisam conhecer o forno de vocês, tá bom? Eu vou contar pra vocês aí por quanto tempo que o meu bolo ficou no forno nessa forma de 20 centímetros, porque até o tamanho da forma influencia no tempo de forno.
Se vocês forem utilizar uma forma menor, pode ser que fique mais tempo, tá? Olha só, eu misturei toda a farinha de trigo, então eu não estou vendo nenhum gruminho de farinha de trigo aqui nessa massa. Eu vou levar para assar e já volto com o resultado para vocês. Agora eu vou desenformar o meu bolo aqui com vocês, tá? Eu não untei a lateral da forma, tá, gente? É importante vocês não untarem para o seu bolo não se descolar. Aí ele vai ficar bem certinho aqui no formato da forma direitinho. Eu só untei com papel manteiga no fundo. Agora eu venho aqui com uma espátulazinha ou uma faquinha e desgrudo nas laterais. Porque aí agora sim eu posso fazer isso para desenformar. Olha só, pessoal. Esse foi o resultado aí do meu pão de ló, bem fofinho e bem estruturado, vocês estão vendo? Então, olha, receita super simples, fácil de fazer, com poucos ingredientes, sem segredo, tá? O único segredo que você tem aí é o do forno, que você vai precisar descobrir, né? Como que o seu forno vai trabalhar aí com a sua massa. Só isso. No mais, pode fazer igualzinho eu fiz, que vai dar certinho aí pra vocês também, tá bom?